Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência da descoberta do TDAH no meu filho de 6 anos. Eu quero compartilhar aqui a partir de quando que ele começou a apresentar uns sintomas diferentes, quais foram esses sintomas, como que eu tô me sentindo, o que que eu vou fazer agora. Então, vai ser um vídeo bem extenso para que vocês consigam entender, visualizar assim, né? E saber que quanto antes a gente percebe que tem alguma coisa diferente no nosso filho, quanto mais cedo a gente consegue descobrir, diagnosticar o que ele tem, a gente vai conseguir ajudar muito mais ele a ter uma vida normal. Então essa é a intenção desse vídeo. E não, eu não tô bem, né? Eu continuo perdida. Eu não sei bem ainda como que vai ser, né? A gente, como mãe, a gente só torce para que dê tudo certo, né? Então, vamos lá. Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Eu me chamo Cássia Mello e eu tenho 5 filhos. Ele é o 4º filho, eu ganhei ele de cesariana com 40 semanas e 3 dias. E sempre a gente sabe que os nossos filhos, as pessoas em geral, têm uma personalidade diferente umas das outras. E desde os 2 anos e meio ali, ele já começou a apresentar uma personalidade bem intensa, bem forte. E tudo que a gente faz, né, para educar os filhos, a gente faz para um, faz para outro. Às vezes não funciona para um, mas funciona para o outro e a gente vai aí adaptando, né? Só que o que a gente observava é que como é que eu vou me expressar? Ele sempre foi mais impulsivo, ele sempre foi mais teimoso, né? Então, assim, a gente sempre observou muito isso. Mas como eu sempre trabalhei em home office, ele não frequentou a escolinha. Em 2021, ali, 2020, teve a pandemia e eu fiquei grávida, então também a gente ficou muito em casa. Eu alfabetizei o irmão dele, que tem 8 anos agora, em casa, a gente fazia as aulas online, mas assim, a gente sempre observou que o comportamento dele era diferente, ele era sempre muito brabo, sabe, muito assim, tinha muito hiperfoco numa coisa, quando ele botava uma coisa na cabeça, ele queria uma coisa, ele parecia uma criança muito birrenta. Só que eu e o meu marido, como pais, a gente sempre teve muito pulso nessa questão, nossos filhos nunca foram de fazer muita birra, né, de vencer a gente no grito. Como a gente tem uma família grande, então a gente sempre teve que ter um pulso firme assim nessa questão, né? Sim, sim, não, não. Então com ele não funcionava, né? Botar de castigo, essas coisas assim, deixava ele mais brabo do que ele já era, do que ele já tava. E aquilo ali deixava a gente meio sem saber, tipo, né? Como assim, né? Sempre funcionou para todos, mas para ele não funcionava. E aí o ano passado, com 5 anos, de 4 para 5 anos, que ele faz aniversário em março, ele entrou na pré-escola, no pré-B, né, que é o que antecede a primeira série. E aí, já desde o início ali, ele chorava um pouco, mas eu também chorei quando entrei na primeira série, também não tinha ido na escolinha no meu tempo, e tive essas dificuldades, né, e antigamente a gente sofria bullying e tava tudo ok, né, a gente engolia seco. Então ele ficou taxado na escola, rotulado pelos colegas de chorão. Mas ele nunca se opôs de ir na escola, ele nunca falou, eu não quero ir. Ele sempre queria ir, ele gostava de ir. Só que com o passar do tempo, a prof chamou nossa atenção porque ele tinha muita dificuldade, assim, em desenvolver as atividades, né? Ela dava as atividades propostas, além de ele não parar sentado onde ele tinha que ficar no espaço dele, ele ia para o espaço dos outros, né? Ele atrapalhava os outros colegas. Ela disse, daí começou a ter essa dificuldade na socialização, né? Então ele acabava chorando muito na escola. No final do ano, nos últimos 2 meses, que ele já tinha completado 5 anos, né? Eu optei por não levar ele mais na escola, porque eles me encaminharam para uma psicóloga, né? Eles pediram para mim procurar ajuda, porque ele não conseguia reconhecer o nome dele quando estava escrito, ele não conseguia escrever o próprio nome, mas até aí tudo bem, porque ele ainda não era alfabetizado, né? Comparado às outras crianças que tinham frequentado a escolinha, já sabiam fazer essas coisas. Mas ele apresentava uma dificuldade na motricidade, no segurar o lápis, ele segurava de uma maneira diferente. Então, elas ficaram chamando a nossa atenção nessa questão. E eu fui procurar ajuda, né? Porque assim como tinha dias que ele estava bem, que ele participava das atividades, tinha dias que ele não queria participar, que ele queria sair para fora da sala de aula, ele não respeitava as ordens da prof. E uma criança da idade dele, normalmente o professor, uma pessoa estranha, fala, não, tu não vai sair para fora,
ela se aquieta, ela sossega. E aí, no caso dele, não, ele afrontava ela. E aí, aquilo ali começou a me deixar bem preocupada, porque a gente sempre saiu com eles, a gente frequenta a igreja, outros lugares que a gente frequenta, a gente nunca teve problemas, porque sempre eu dizia que não era não e ponto final. Ele pode chorar, espernear, fazer o que ele quiser, que ele não ganhava o que ele queria. Mas a gente nunca, assim, ficou constrangido em algum lugar por causa do comportamento dele. Ele sempre foi uma criança muito amorosa, ele sempre gosta de ajudar, ele é muito criativo, ele é extremamente inteligente. E como ele não é assim o tempo inteiro, a gente fica se questionando, né? Poxa vida, será que ele tem mesmo algum problema ou será que é só a personalidade dele? Mas ele é uma criança normal, tu olha assim, ele é saudável, ele é uma criança que foi amamentada até os 3 anos e pouco de idade, ele quase nunca tomou antibiótico na vida, mas, né, essa questão da impulsividade dele sempre foi muito forte. E aí, quando eu comecei a levar ele na psicóloga, nas primeiras semanas que ele foi, tava tudo ok, né? Ela disse, aparentemente, assim, né, a gente precisa de um tempo mais longo para ter um diagnóstico, em torno de 3 a 6 meses, mais ou menos, né? E aí eu ia na escola e falava que eu tava levando ele, mas que a psicóloga não tinha como dar um parecer, porque ela precisava de mais sessões para conhecer mais do mundo dele. E aí eu tive um problema na escola, porque elas falavam assim pra mim, ai, o comportamento dele tá horrível, mãe, tu tem que fazer alguma coisa. Só que assim, eu sabia, eu tava fazendo o que eu podia, só que assim como elas não conseguiam controlar ele, eu também não conseguia, sabe? E aí assim, a gente sofre muito, porque todo mundo que tá em volta acha que o teu filho é mal educado, que o teu filho é birrento, que o teu filho é teimoso, que a mãe e o pai não dá limites. Só que eu sabia que tudo isso a gente tava fazendo, sabe? Eu e meu esposo, a gente tem uma conexão muito boa, porque nunca um desautoriza o outro. Se um falou que não, é não, não tem negociação. Então, a gente sempre teve pulso, né? E aí, aquilo me frustrava bastante. Eu chorei na escola porque eu fiquei frustrada. Eu disse pra ela, parece que eu não tô fazendo nada, mas eu tô fazendo. Eu falo, eu educo, eu ensino ele. Eu digo pra ele que ele não pode fazer isso, que ele tem que respeitar os mais velhos, que ele tem que respeitar as ordens da prof, né? Que ele não pode mexer nos lanches dos colegas. Enfim, tudo isso eu instruía, eu falava, né? Comecei a pesquisar na internet vários vídeos, como tu deve estar pesquisando agora também, né? Comecei a colocar ele de castigo, né? De acordo com a idade dele, botava ele na cadeirinha do pensamento lá, virado para a parede, nunca no quarto, que nem a psicóloga ensinou. E deixava ele 5 minutos ali, não conversava, não falava com ele, para ele entender que aquele comportamento que ele estava tendo era errado. Depois disso, eu tirava algum brinquedo que ele gostava quando ele estava fazendo muita birra, quando ele estava muito briguento. Eu tirava o brinquedo, não, agora eu vou tirar esse teu brinquedo aqui, eu vou guardar e só vou te devolver quando tu melhorar e entender que tu não pode fazer isso. E tava funcionando, assim, eu tava notando que ele tava tendo uma melhora até em casa, né? E aí, só que a minha escola, a gente não tava bem conectado ali, né? Eu tava fazendo o que eu podia e eles achavam que eu não tava fazendo nada. E acabou que nas últimas semanas eu chegava com ele 1h30, 2h30, a prof tava me ligando pra mim buscar ele, porque ele tava xingando ela, né? Coisas que ele não falava pra mim, pro pai dele em casa, ele falava pra professora. Eu ficava extremamente constrangida, mas segui levando ele no psicólogo, só que eu observei que ele começou a chegar em casa muito frustrado, muito cansado, extremamente cansado, né? E aquilo ali começou, meu coração de mãe tava me dizendo que aquilo não tava fazendo bem pra ele. Ele chegava na escola, às vezes ele passava bem em casa de manhã, ele chegava na escola, aí algum colega falava, olha lá, o chorão tá chegando. Aí ele já ficava bravo na hora, era automático, né? E aí não tem como, né? Ninguém falava nada pros colegas, ele chorava, continuava chorando, então tava uma situação assim que não tinha como sustentar aquilo ali, tava só agravando o que eu já achava que tinha alguma coisa errada com ele. E aí eu consegui fazendo a terapia, mas não levei ele mais na escola. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque nesse tempo que ele seguiu fazendo a terapia 1 vez por semana, que a gente puxou mais nessa parte, eu tava fazendo terapia aqui, consegui pelo SUS, a psicóloga, e aí segui levando ele. Só que sempre essa coisa, ele não sabe lidar com a frustração. Se ele tem hiperfoco numa coisa, por exemplo, ele quer estacionar o carro com o pai dele, e o pai dele estaciona o carro sem ele chora 2 horas seguidas, fica muito irritado, ele fica muito bravo, só que é uma brabeza, assim, que não condiz com a idade que ele tem, entende? E é isso que chamava atenção em nós. Então, primeiramente, a psicóloga achou que ele tivesse o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador.
Só que esses sintomas que a criança apresenta tem que durar no mínimo 6 meses, sem pausa. Ele tem que apresentar toda semana aquele mau comportamento. E ele ficou mais de 3 meses bem, né? Então, assim, não era TOD, mas alguma coisa ainda assim não estava indo legal. E eu continuei observando, né? E passando pelas mesmas situações. A gente ia no clube no verão, aí ele tava brincando com as outras crianças, ele começava a jogar água nas crianças, incomodar as crianças, e daí ninguém queria brincar com ele, lógico. E aquilo ali frustra a gente que é mãe, sabe? Porque as pessoas não entendem e tu também não sabe o que fazer com o teu filho. E aí eu continuei, né, seguindo com a psicóloga, e dela passou para neuropediatra. Eu consegui a neuropediatra quase 3 meses depois, né? E agora, esse mês, no mês de maio, eu consegui a consulta com ela. E a mesma coisa, a gente trocou ele de escola, né? Eu passei ele para uma outra escola, consegui uma professora muito gente boa. É a mesma escola que meus outros filhos estão. Eu não tinha colocado antes porque lá não tinha pré. E aí, no começo, eu já contei tudo para ela, né? Que ele estava fazendo acompanhamento com a psicóloga, que ele tinha um comportamento bem, que ele não sabia lidar com a frustração, que às vezes ele era agressivo, que ele era muito impulsivo, teimoso. Tu diz pra ele assim, não sobe aí, fulaninho. Aí ele concorda, mas dali 2 minutos tu vai ver, o fulaninho tá lá trepado no negócio que pode se machucar. Então, assim, tudo isso eu observei que eu não tinha controle sobre aquilo ali, que alguma coisa estava errada. E esses são uns sintomas, né? A impulsividade, a agitação e começar coisas e não conseguir terminar, né? Às vezes parece que tá voando, tu tá falando com ele tá, sabe, ele tá te olhando, mas não tá te vendo. E aí eu via, né, no caderno dele, nas coisas que a prof dava pra ele, que ele não tava acompanhando, né? E aí consegui, na consulta com a neuro falou, né, que ele tinha, eu pedi um parecer também pra escola, né, pra ela, que eu queria que ela escrevesse tudo, como que ele se comportava lá, como que funcionava, pra passar pra neuro, né? E aí ela me deu esse papel, esse documento, eu passei pra neuro e ela diagnosticou ele como TDAH, né, que é déficit de atenção com a hiperatividade. Essa hiperatividade nem sempre é porque a criança fica pulando o tempo inteiro. Essa hiperatividade é lá no sistema nervoso da criança que fica recebendo muitas mensagens. A doutora me explicou que é como se a criança tivesse só um mensageiro para receber a mensagem, mas chega 10 mensagens, então ele não dá conta. Então aí eu conseguindo o diagnóstico, ela pediu um eletroencefalograma para ver a atividade cerebral dele. Ela falou que aparentemente era normal, mas que ele continua tendo, porque o TDAH não tem um exame específico que te diga que a pessoa tem o TDAH, entende? É pelo comportamento, pela vida que a pessoa leva. E a partir do momento que isso começa a influenciar, né, de uma forma negativa na vida da criança, a gente tem que procurar ajuda. E intensificou muito para ele na escola agora, porque quando marcaram a neuropediatra, tiraram a terapia dele para esperar o diagnóstico. E ele ficou 1 mês sem fazer terapia. E aquilo, assim, na escola, a gente sentiu muito, porque ele ficou extremamente agitado, ele fala sem parar, a professora não consegue falar, pede para ele, agora é minha vez, tá? Eu preciso explicar. Ele não para, ele fica zanzando dentro da sala de aula, né? Ele não consegue copiar, transcrever do quadro para o caderno. Então, assim, são vários fatores. E apesar dele ser o que deixa a gente que é mãe muito confusa, é porque tu vê que a criança é muito inteligente, ele tem uma memória muito boa, porque se tu prometer falar uma coisa para ele, ele vai lembrar, cada vez que ele te ver, ele vai te cobrar, sabe? Mas assim, para as letras, para coisas assim que ele não tá com interesse, com foco naquilo ali, ele não entende nada, ele não vê nada, é como se ele não estivesse ali. E graças a Deus ele tem socializado bem nessa escola com os colegas, porque ele não chorou, né? Então ele não teve nenhum atrito, mas assim, ele tem dificuldade em se expressar. Às vezes ele quer brincar numa rodinha lá com os amigos, ele pede, deixa eu jogar também, só que ele não sabe aquele jogo ali, ele não tem paciência para esperar alguém explicar para ele como que é, ele vai e vira todas as cartinhas para cima, daí ninguém quer jogar com ele. Então essa é a questão da socialização, ele não consegue socializar, ele afasta as pessoas de perto dele, e isso me dói, gente, me machuca. Porque assim, a gente que é mãe, tudo que a gente quer é que o nosso filho esteja feliz, que ele se sinta bem. Então tem que tratar antes, tem que descobrir cedo,
porque depois ele pode ficar depressivo, ele pode ter problema de ansiedade por causa disso, porque ele não conseguir interagir com as pessoas. Graças a Deus, essa professora é maravilhosa, a gente tá conectada, a diretora, a escola, o SOI, né, para trabalhar com ele de uma forma diferente. Agora, no começo, eles estavam me impressionando a questão da escrita dele, né, de ajudar ele na alfabetização, que ele não estava conseguindo, só que agora eles entendem, com o diagnóstico, eles entendem que o cérebro dele é imaturo, né, então não adianta querer forçar, porque ele não vai conseguir agora. E eles mesmos me tranquilizaram que ele tem até o 3º ano para ser alfabetizado, né, e que eles vão trabalhar de uma forma mais lúdica com ele para conseguir fazer com que ele grave essas informações. Então, a gente está conectado. A doutora passou para ele uma medicação, né, de 25 miligramas, como é que é o nome? Imipramina. Só que para ele, eu dei meio comprimido nos primeiros dias, 2 dias, e ele ficou extremamente com o coração muito acelerado. 2 horas depois, ele capotou que nem uma pedra. E eu fiquei passando nervoso, chorando, orando, pedindo para Deus ajudar ele, porque eu fiquei muito nervosa de ver ele daquele jeito. E daí tu fica assim, né, eu dou medicação, não dou medicação, o que que eu faço? E essa é a parte que tá sendo mais dura, mais difícil para mim, assim, saber o que que eu faço agora. Porque eu não quero ficar testando vários medicamentos no meu filho, né, porque ele não é um boneco, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, quais são os prejuízos, os efeitos colaterais que isso vai gerar nele, né, esse remédio que ela deu não é tarja preta, mas eu já vi que não tá fazendo bem pra ele, sabe, então agora eu vou procurar continuar com a terapia, que ela falou que era pra mim continuar, e quero tentar resolver com a terapia, com o esporte físico, com suplementação, né, que vou procurar nutricionista agora, que vai indicar como melhorar a alimentação dele e ajudar ele nessa parte, mas não é fácil, gente, não é fácil, é bem difícil. Assim, a gente tem que ter muita paciência, porque tem que repetir várias vezes para ele a mesma coisa, porque se ele não tá com foco no que tu tá falando, ele não tá te escutando, ele não tá prestando atenção em ti, então tu tem que repetir para ele várias vezes a mesma informação. E o mais difícil é lidar com as pessoas em volta, né? Tu explicar, né, que a criança é normal, mas ele tem um transtorno, ele pensa de uma forma diferente dos outros, né? Então até com a própria família mesmo é difícil, porque todo mundo cobra da mãe, cobra do pai que imponha limites, e daí eles veem que a criança é inteligente, que ele é criativo, que ele entende, ele responde, ele conversa, né? A pessoa diz, não, mas ele não tem nada, né? Não tem nada, isso é falta de limite, falta de umas varadas, só que a gente já fez, né? Já botou de castigo, já conversou, né? Então, assim, não tá só na nossa mão, sabe? Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, eu não sei como que a gente vai fazer agora, sabe? Porque eu tô com o coração na mão, né? Ele não ficou bem com aquela primeira medicação, a doutora provavelmente vai querer trocar, então, assim, mãe, vai atrás. Se tu observou, se tu notou, assim, ó, que o teu filho é diferente, né? Ou as pessoas, os professores que ficam mais tempo com o teu filho, falaram pra ti que o teu filho tem um comportamento diferente, né? Ele tá impulsivo, ele tá agressivo, ele não para pra fazer as coisas, ou ele começa e não consegue terminar. Todas essas coisas aí são indícios que alguma coisa não tá indo bem. E a gente sabendo, a gente consegue administrar melhor, saber como lidar com aquilo ali, né? Porque a gente, como mãe, como ser humano, a gente também perde a paciência, se irrita, fica brabo. Só que agora eu sei, né, que não depende dele e que ele faz essas coisas e depois ele pede desculpa, ele realmente se arrepende, né? Ele não age porque ele quer daquele jeito, ele age no impulso, ele não tem aquele filtro na cabecinha dele que diz assim, não faz isso que vai te dar um problema, não... Né? E o cérebro da gente amadurece só lá pelos 16, 18 anos. Então tem toda essa jornada longa aí, né? E a doutora me explicou que o cérebro deles é uns 2 anos, por exemplo, ele tá com 6 anos agora, é como se ele tivesse 5, 4 anos, algumas formas de agir, que nem a motricidade, o aprendizado na escola, né?
Então eu vou tentar agora a suplementação com vitamina e com ômega 3, que é muito bom, né? A doutora mesmo falou que era muito bom fazer essa suplementação, que aumenta a concentração, vai ajudar ele em várias outras partes também. Só que, gente, a gente tem que estar preparado, porque é um período longo, não é que nem quando a gente tá com uma tosse, quando a gente tá com uma infecção, que vai lá, toma um remédio, o remédio faz efeito e aquilo vai embora. O TDAH vai ser TDAH para sempre, né? O TDAH vai ter que tomar cuidado sempre, né? E as medicações, o tratamento, a psicoterapia é um processo longo, né? Até a própria medicação mesmo que a doutora falou, ela disse que ia começar, né? A gente poder ver algum efeito nele, algum benefício 20 dias depois que ele começasse a tomar a medicação. E que, inclusive, poderia piorar os sintomas dentro desse período. Então, tudo é um teste, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro não é bem assim de tratar. Não é uma gripe, não é uma infecção. É muito difícil. Mas a gente sabendo que a criança tem já é uma vitória gigantesca, porque é muito duro, né? Tu ouve críticas das pessoas em volta, de familiares, né? Porque não entendem o comportamento do teu filho. Então isso é muito difícil, né? Todo mundo cobra muito da mãe. E a gente fica muito, muito, muito sobrecarregada. É isso que eu sinto e que eu quero passar para vocês, para ti que tá assistindo esse vídeo, né? Comenta aí embaixo quais são os sintomas do teu filho, como é que tu tá desconfiando disso, né? Só que assim, o TDAH, a doutora também explicou que agora nos 6 anos ele começa a ficar mais forte, ele começa a dar mais sinais. Então por isso que a gente sempre tem que estar, ó, de olho aberto no nosso filho, sempre prestando atenção no que está acontecendo com ele, nas reações que ele tem, se ele te escuta ou não, né? Porque precisa mesmo. Agora eu tô esperando eles marcarem a terapia de novo para ele, né? Tipo, hoje de manhã ele tava super bem, tava fazendo as coisas dele ali, de repente ele fica agitado, ele começa a pular sem parar, grita, sabe? Às vezes do nada ele vai, empurra o irmão dele ali, dá risada, acha engraçado. Então, tudo isso em casa também é complicado, porque a gente tem que, né, o marido, a esposa, os outros filhos, conversar e entender que é um mundo diferente, que ele vive num mundo à parte, né? Não é uma deficiência, não é uma doença, mas é um transtorno. Então, eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Me apoia, por favor, aqui embaixo, não me julga, porque tá sendo muito difícil pra mim. Eu ainda não sei se vou trocar a medicação dele, se vou tentar só com a terapia, porque ele tava indo super bem com a terapia, ele não tava... O único problema que ele tava tendo era na motricidade, no aprendizado, né? Inclusive, nós vamos investigar ao longo desse ano, dislexia, que é quando a criança não consegue aprender a ler e escrever, né? Ele consegue ver os números, as letras e tudo, só que ele não consegue gravar, ele não consegue unir uma coisa na outra. Então, tudo isso aí vai ser investigado. O TDAH, às vezes, ele vem acompanhado de outras coisas. Então, eu vou ter que ficar bem antenada aí. Te agradeço por me escutar até aqui. Eu espero de coração que te ajude, que tu tenha tido um norte, assim, sabe? Ora bastante, porque é isso que a gente pode fazer para o nosso filho, orar muito, apoiar e dar muito, 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 muito amor para ele, porque eles ficam extremamente frustrados por nos frustrar, por frustrar o professor, por não conseguir socializar. Eles enfrentam essas barreiras que para eles são imensas, porque eles estão na fase da aceitação, de serem aceitos no ambiente onde eles vivem, de ser aceito pelos irmãos, de serem aceitos pelos pais. E se a gente não sabe, a gente vai reprimir todos esses sentimentos. Então, conversar, perguntar o que ele tá sentindo, dizer que entende que ele tá com raiva, entende que ele tá frustrado, mas que ele tem que superar aquilo ali. Então, tudo isso a gente precisa de muita terapia também. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!